Queridos irmãos, domingo passado vimos a cena da multiplicação dos pães e agora Jesus atravessa o outro lado do lago de Genezaré e, chegando em Cafarnaum, é recepcionado pela multidão que já está lá à sua espera. Rabi, quando chegaste aqui, como se estivessem interessados nele, na sua doutrina, Jesus desmascara o seu interesse. Em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes fartos. Isso é importante para nos libertarmos de certa leitura materialista desse texto. Sempre aparecem aqueles que querem falar da multiplicação dos pães, da frase de Nosso Senhor, dai-lhes vós mesmos de comer, como se a missão da igreja consistisse em dar pão material para as pessoas, ou em fomentar um tipo de socialismo em que supostamente todos teriam pão. Não tem nada a ver. Pelo contrário, Jesus diz na sequência: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna, em que o Filho do Homem vos dará. Porque este é quem o Pai marcou com o seu selo. Portanto, Jesus começa a falar de um alimento pelo qual nós nos devemos esforçar. E ele vai explicar melhor que alimento é esse. Ele diz, os seus interlocutores, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Ou seja, o trabalho de Deus é fazer vocês crerem naquele que ele enviou. Já voltamos aqui. Eles pedem mais um sinal, falando de Moisés, que deu ao povo de comer do pão do céu, do maná, como aparece na primeira leitura. E Jesus diz, não é Moisés que vos dá o verdadeiro pão do céu, é o meu Pai. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu, e é aquele que dá vida ao mundo. Então eles pedem, Senhor, dai-nos sempre desse pão, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Eu sou o pão da vida. Portanto, é a mim que vocês precisam assimilar. Ora, do que Jesus está falando aqui? Ele está falando fundamentalmente da fé. Ele está dizendo que a obra de Deus é que acreditemos naquele que o Pai enviou. Esse é o trabalho de Deus. E que o nosso esforço consiste em nos alimentarmos deste que o Pai enviou.
Ele que é o nosso pão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui nesse trecho é que nós temos que aprender a nos alimentar da fé, a comer a fé, a nos nutrirmos da fé. É o que nós fazemos quando nós rezamos. É o que deveria ser. Nós deveríamos nos nutrir da fé. Nós deveríamos comer a fé e nos alimentar de Cristo através da fé. No entanto, ao invés de fazermos isso, nós fazemos 1001 coisas. Nós pedimos isso, pedimos aquilo. Quando é que rezamos, né? Porque muita gente nem para isso serve, nem rezar direito reza. Mas quando reza assim, pede uma coisa, pede outra, faz aqui, diz um negócio aqui, diz outra coisa lá. Reza de um jeito, depois distrai, depois pensa em outra coisa, e junta com outra, e junta com mais outra. Bom, no final terminou uma confusão, você não sabe o que saiu dali. Por quê? Porque não está se alimentando de Jesus Cristo. Ora, Nosso Senhor diz aqui, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Isso significa, nós não podemos fazer um ato de fé sem que haja uma graça atual. Isso é doutrina católica. A fé é um hábito, é uma virtude habitual. Está presente em nós. Mas nós não conseguimos fazer um ato de fé sem que a graça divina nos leve a fazer esse ato de fé. Atualmente, no momento em que nós estamos fazendo o ato de fé. Em primeiro lugar, o que é um ato de fé? Antigamente havia essas orações que dizia: meu Deus, eu creio em tudo aquilo que ensina a Santa Igreja Católica e que vós revelastes de vós mesmos, porque não podeis enganar-vos nem enganar-me. E nesta fé pretendo viver e morrer. Amém. O ato de fé não é esse conjunto de palavras. O ato de fé é o ato de vontade que está por trás dessas palavras. Ou seja, meu Deus, eu creio, eu quero crer, eu creio que há um só Deus em três pessoas verdadeiramente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que o Filho se encarnou, morreu em meu lugar pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Creio em tudo que ensina a Santa Igreja Católica e nessa fé pretendo viver e morrer. Amém. Eu creio. O ato de fé, portanto, este ato interior é a vontade, por assim dizer, que move a inteligência à obediência da fé. Eu quero crer naquilo que ensina a Santa Igreja. Eu quero crer naquilo que está contido na Palavra de Deus. Eu quero crer naquilo que Deus revelou de si mesmo. Ora, quando nós fazemos um ato de fé, eu creio. A maior prova de que Deus está agindo em mim é o fato de que eu estou fazendo um ato de fé. Ou seja, o fato de eu estar fazendo um ato de fé significa que o Pai está agindo em mim, porque a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Ora, se ao fazer um ato de fé,
Esta é a prova de que naquele momento o Pai me está fazendo crer. Também é a prova de outra coisa. Porque no Novo Testamento não é apenas Deus, de uma maneira genérica, que nos faz crer. Mas quando nós cremos, nós recebemos Jesus Cristo em nós, a humanidade santíssima de Jesus Cristo em nós. Jesus diz: aquele que crê em mim, a minha palavra permanece nele. Ou seja, quando nós cremos, não é apenas este o momento em que o Pai nos faz crer, mas é o momento em que o Pai nos dá o Verbo encarnado, Ele nos dá o Filho. Nós recebemos Cristo. É como se nós pudéssemos receber Nosso Senhor como Nossa Senhora recebeu. Naquele momento em que o anjo fez a embaixada e o Verbo se fez carne nas suas entranhas, então ela o recebeu dentro de si. É como se nós pudéssemos recebê-lo como Simeão, no templo de Jerusalém, recebeu o menino Jesus nos seus braços. É o que acontece conosco quando nós cremos. E, portanto, nós precisamos amar a Cristo, a quem nós recebemos pela fé. Nós precisamos, como se nós pegássemos o menino Jesus nos braços, como Santo Antônio fez. E precisamos permanecer ali amando Cristo em nosso coração. E nos alimentando dele, nos alimentando desse amor. Isso chama-se oração mental. Oração mental é isso. É crer e amar. É ler um trecho da Sagrada Escritura, entender que a graça está nos explicando a Sagrada Escritura interiormente. Porque nós queremos crer como crê a igreja. Então nós penetramos em Deus que está nos ensinando ali e o amamos e nos lançamos sobre Ele. Isso é oração mental. Se creres em mim, permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é o nosso problema? O problema é que nós esquecemos disso. Nós esquecemos. Esses dias eu via a vida da Madre Maria Celeste, fundadora das Irmãs Redentoristinas, e na biografia conta que uma vez um padre passou pela vida da pequena Maria Celeste, ela era menina ainda, e ensinou como ela fazia meditação. Falou: não, você pega um livro espiritual, tipo A Imitação de Cristo, tipo qualquer outro livro espiritual, lê, e quando algo te ferir o coração, você para e começa a amar Cristo. Deixa Ele falar com você.
Deixa aquela luz iluminar a sua alma e penetra espiritualmente naquela verdade. Bom, ela começou a fazer isso. A primeira vez que ela fez isso, ela começou a ler, e aí aquilo trouxe uma luz, ela começou a ser capturada pela luz, e foi falando com Deus, e falando com Deus, e amando Deus, e se enchendo de fervor. Depois ela voltou, leu mais uma frase, e aconteceu o mesmo de novo. Resultado, ela conseguiu parar de rezar depois de 3 horas. Aí o confessor falou, bem, está ótimo, mas talvez é melhor a gente moderar um pouquinho isso. Então não precisa ler um capítulo inteiro, lê apenas umas frases e faz apenas algum tempo de oração. A Madre Maria Celeste foi tocada por uma graça e começou a rezar, mas não estava entendendo muito bem o que acontecia com ela. Porque o mundo já estava estragado demais. E olha que era antes da Revolução Francesa. O mundo já estava estragado. Ela era sujeito de algo que estava acontecendo sobrenaturalmente com ela, mas não conseguia entender muito bem. Agora, Santo Antão, no tempo dele, bastou ele entrar numa igreja e escutar um versículo, vai, vende o que tens, dá aos pobres, ele diz, já entendi tudo, não precisa explicar mais nada, não precisa mais ensinar nada, eu vou embora, vou entregar tudo e vou me dedicar à vida de oração. Ou seja, a Escritura diz que o mundo jaz no maligno, o que significa que o diabo, ele inventa 1001 coisas para nos desviar da oração. Porque ele quer que a gente fique preocupado com o Facebook, o Instagram, a televisão, agora as Olimpíadas, as notícias do governo e tudo mais. Ele quer que a gente fique ocupado com isso, com novelas, e agora tem esses jogos demoníacos, que as pessoas ficam escravizadas pelos jogos. Então jogando. E não é coisa só de jovem, não, tem um monte de velha jogadora. As velhas jogando também, lá jogando, dia e noite, não para de jogar. Fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo? Pois é, o diabo inventou 1001 coisa para jogar, para distrair a cabeça da pessoa. E a pessoa não entender, vive desligada para as coisas sobrenaturais, não consegue rezar, não sabe o que é rezar. Nós precisamos, queridos irmãos, obedecer essa palavra de Cristo. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Nós temos que nos esforçar diariamente pela fé, ou seja, na prática. Reserve pelo menos 15 minutos por dia, no mínimo, isso é o mínimo. O ideal seria começar com meia hora, 15 minutos por dia, para fazer isso. Para tomar um versículo da Escritura, um versículo de um livro espiritual, da imitação de Cristo, de Caminho, que é um livro de São José Maria, ou de qualquer outro, tomar um texto espiritual e falar com Deus sobre isso, mas não apenas deixar que Deus nos ensine algo por aquilo, e mais, nos voltarmos sobre Deus para amá-lo com intensidade. Tudo o que nós precisamos não é que as coisas andem bem, nós precisamos
nos debruçar sobre Cristo, nós temos que nos unir a Ele. Assim como Nossa Senhora se uniu a Ele, assim como Simeão se uniu a Ele naquele caso, assim como São João Evangelista se uniu a Nosso Senhor, nós temos que unir a Ele. São João diz assim: aquele que crê vence o mundo. E a gente interpreta isso de uma maneira triunfalística, né? Aquele que crê, pumba, venceu o mundo inteiro, o planeta todo. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando você começa a crer, você consegue dizer: tchau, mundo. Eu não quero mais saber de você. Não me importa mais aquilo que você faz. Tchau, mundo. Você não é mais o meu Senhor. O que eu quero fazer agora é me unir a Cristo. E aí você volta para Jesus e diz: eu não quero mais nada, eu só quero o Senhor. Eu te amo de verdade. Vamos casar? Vamos ser um só? Eu contigo e tu em mim? Então nós começamos a dedicar-nos à oração de uma maneira verdadeira. Este é o nosso caminho de salvação. Queridos irmãos, se nós não nos dedicarmos verdadeiramente à oração em sentido profundo, não adianta. Nós estaremos na igreja como quem vai receber uma espécie de cosmético apenas, né? Como se fosse lavar porco. Não resolve nada. A única coisa que realmente resolve é a oração. Santo Afonso, cuja festa celebramos hoje, diz na prática do confessor algo maravilhoso. Ele diz: se alguém fizer os exercícios espirituais de Santo Inácio e não se converter, é como se acontecesse um milagre invertido. Porque é algo inconcebível que alguém faça os exercícios espirituais de Santo Inácio e não se converta. Agora, ele diz, nos exercícios de Santo Inácio, é Santo Inácio ou um padre que pregam. Mas na oração, é Deus que fala com a nossa alma. Portanto, na oração, encontramos nós o caminho para não apenas a verdadeira conversão, mas a verdadeira santidade. Porque dizia ele, o pecado e a oração não podem coexistir. Ou a pessoa desiste do pecado, ou ela desiste da oração. Mas se perseverar na oração, encontrará o amor de Jesus Cristo. E depois de um tempo, Deus lhe falará à alma e no segredo da sua intimidade, Ele a formará à sua imagem. Que coisas tão maravilhosas essas! E como isso deve nos estimular a todos os dias nos empenharmos em, no silêncio do nosso quarto, fazer como os israelitas aqui na primeira leitura, acordarmos logo cedo para recolhermos o maná, o pão de Deus, nos alimentarmos de Cristo. Faça isso todo dia. Essa lição de casa, aplique-se nisso. Então eu lhe garanto
a sua fé estará alimentada, e alimentada a tua fé, você poderá crescer na união com Jesus Cristo.